4 ETFs para investir para a vida toda. Se você ainda não me conhece, eu sou Thiago Armentano, analista de ativos globais, chefe do setor de ativos globais do Simpla Club. Estamos aqui no canal do Simpla Club para falar sobre investimentos no exterior, para você construir a sua renda passiva em dólar, em moeda forte, não ficar preocupado com as loucuras que a gente vê aqui no governo brasileiro. E é por isso que eu vou trazer aqui 4 fundos de investimentos, 4 ETFs, que você pode carregar para a sua vida toda e você vai estar muito bem acompanhado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, você é maluco, clica aqui embaixo, se inscreve, já ativa as notificações, porque a gente traz vídeos semanalmente aqui para vocês acompanharem tudo sobre o mercado global. Então vamos lá. Para você que ainda não está familiarizado, ETFs são fundos de investimentos que a gente consegue comprar na bolsa de valores. Eles normalmente seguem algum tipo de índice, então isso significa que eles são passivos. Você não vai ter um gestor fazendo compra de ativos, compra e venda de ativos com base no critério da cabeça deles, ou enfim, algum método quantitativo que ele tenha criado. Não. Os fundos passivos, os ETFs, normalmente seguem algum índice, seguem alguma referência e eles montam carteira em cima disso. A gente chama isso de uma estratégia passiva, tá? Outro ponto é que você consegue comprar ETFs tanto no Brasil quanto no exterior. No Brasil, através da sua corretora brasileira, você consegue investir através de ETFs como, por exemplo, o IVVB11. Você digita lá o código IVVB11 e você consegue ter acesso a um ETF. Você também pode investir, por exemplo, em empresas na sua corretora brasileira. Você vai lá na parte de BDRs e digita AAPL34 e você tem acesso a uma ação da Apple. Na verdade é um BDR da Apple, que é como se fosse uma ação, é um recibo de uma ação, tá? E você pode fazer isso também através de uma corretora estrangeira. Caso você queira tirar de fato seu dinheiro do Brasil, você vai abrir conta numa corretora estrangeira. Como que você faz isso? Em poucos cliques do seu celular ou do seu computador, basta você saber seu CPF, saber seus dados, digitar lá, e claro, você precisa ter um e-mail, vai chegar um tipo de confirmação no seu e-mail, você vai ter a conta aberta em poucos instantes, tá? Já falei um pouquinho mais sobre isso em outros vídeos, inclusive em outros vídeos lá do meu canal pessoal, e lá a gente fala também sobre ativos globais principalmente, tá bom? Então assim, você consegue investir em ETFs numa corretora brasileira, não precisa nem se preocupar em abrir outra conta. Se você quiser tirar dinheiro de fato do Brasil, a gente vai fazer um vídeo um pouco mais explicativo das diferenças, dos prós e contras dos dois. Farei um vídeo sobre isso, vocês me pedem sempre lá no Instagram, os assinantes pedem sempre. A gente vai fazer isso sim para poder explicar as principais diferenças. Mas basicamente o importante é que você saiba que você pode investir fora em poucos cliques com muita facilidade através de ETFs, tanto em corretoras brasileiras quanto corretoras estrangeiras. Então fiz esse pequeno discurso, os principais pontos, trouxe um pouquinho de uma entrada aqui para quem ainda não conhece esse mundo. Então agora vamos para os principais ETFs que a gente pode investir para a vida inteira. E o primeiro deles segue um índice chamado SP500, ou seja, um índice que traz as 500 maiores empresas, não só dos Estados Unidos, mas as maiores empresas do mundo, o índice SP500. E como é que a gente consegue investir nele? Através do IVVB11 numa corretora brasileira e do VO numa corretora estrangeira. Então, esse é o primeiro ponto para você formular uma carteira bem estruturada. Com o IVVB11 você pode montar o core da sua carteira, deixar ela robusta, já com 500 empresas. Então, lá na sua corretora, você digitando IVVB11 aqui no Brasil, você vai conseguir ter acesso a ele. E aí, o que eu trago de experiência própria e eu gosto de mostrar para os assinantes e para vocês que estão acompanhando a gente aqui no YouTube. Vocês precisam deixar a carteira de vocês 50%, 60%, 70% que for, de uma forma bem estruturada e bem diversificada para vocês terem um core de carteira ali, uma base bem forte. A gente pode fazer isso através do IVVB11, tá? É uma ótima forma porque você já tem uma diversificação bem grande logo de cara. Então sempre pense nisso. Como é que eu deixo minha carteira logo de cara com ETFs bem estruturada, sem pulverizar muito? 50%, 60%, até 70%, dependendo do seu perfil de investidor, você pode ter nesse tipo de ativo. Agora, se você quer complementar a sua carteira com outros ativos, é por isso que eu vou falar de outros ETFs aqui, e a gente vai para o segundo aqui da lista, que é o NASD11. Na corretora brasileira você pode ter o NASD11 procurando lá, ou você pode ir numa corretora estrangeira e digitar que ele vai fazer basicamente
a mesma coisa. E quem é esse player, quem é esse ativo, o que ele faz? A gente está falando de um ativo que vai pegar as principais empresas de tecnologia, as principais empresas, as 100 principais empresas que estão no índice Nasdaq. As 100 principais empresas não financeiras do índice Nasdaq, o que traz para a gente uma boa diversificação, sim, mas uma concentração maior em tecnologia, tá? São 100 empresas, são, mas a gente tem ali 70% quase do índice em empresas de tecnologia, então dá para complementar o core da nossa carteira que a gente colocou com o IVVB11. E aí alguns de vocês vão me perguntar, Thiago, mas não fica uma sobreposição muito grande? Fica, por isso você vai ter uma parcela bem relevante do SP500 na sua carteira, porque aí você tem, por exemplo, 70% da sua carteira em IVVB11, você pode ter um percentual um pouco a mais, concentrando em empresas que podem te trazer um retorno maior, que são aquelas empresas de tecnologia. Você pode fazer isso através do NASD11, que é o índice Nasdaq. Então, pense muito bem nisso. Cara, tem uma carteira core ali, a base bem estruturada, posso ter um pouco de concentração em alguns tipos de ativos para poder, de repente, trazer uma performance um pouco mais robusta para a minha carteira no longo prazo. Gosto de trabalhar minha carteira assim. E aí a gente pode complementar essa carteira, tá? A gente pode trazer aqui o nosso terceiro ativo, terceiro ETF para a gente levar para a vida inteira, que é o ETF ALUG11. Na corretora brasileira ALUG11, na corretora estrangeira VNQ. A gente está falando de um ativo, de um ETF, que investe prioritariamente em imóveis, tá? Na verdade, em empresas imobiliárias. Thiago, mas ele tem uma grande performance? Se a gente pegar os últimos 10, 15, 20 anos, o SP500 e, claro, o índice Nasdaq performaram muito acima do ALUG11 ou do VNQ, tá? Mas, inclusive do VNQ, né? Porque o ALUG11 ele é recente. Mas do índice deles, né? Do índice de REITs. Por quê? Porque a gente tem aí nos últimos anos as empresas de tecnologia se despontando muito. E o mercado imobiliário ele é cíclico. Então, quando a gente coloca um ativo que vai trazer para nós empresas imobiliárias, a gente está trazendo para a diversificação. Porque existem momentos do mercado imobiliário também, claro, que você vai ter uma performance mais robusta. Se a gente pegar de 1970 para cá, a gente pode analisar que o índice de REITs, se a gente pegar os principais REITs, eles tiveram uma performance muito boa, mas a gente está falando de 70 para cá, uma janela muito maior do que os últimos 15 e 20 anos. Então existem períodos, ciclos no mercado que é interessante você ter ativos imobiliários para trazer um pouco mais de diversificação para você. Mas claro, vai depender muito do seu perfil. Você tem um perfil um pouco mais arrojado, um perfil para frente, para muitos anos fazer aportes e não se preocupar muito com volatilidade, você de repente pode ter um pouco mais de foco em ativos que são mais arriscados, aqueles ativos que a gente chama de temperinho, aqueles ativos que vão trazer uma performance melhor para a carteira, mas com risco associado maior também, tá? Então quando a gente fala de usar o VNQ ou o ALUG11 no Brasil, a gente está falando de ativos que vão ajudar a nossa carteira a ter um pouco mais de estabilidade e trazendo um pouco mais também de diversificação, tá? Então esse terceiro ativo, ele é opcional, você pode pôr ou você pode não pôr na sua carteira. Se você quiser só colocar, por exemplo, o IVVB11, não tem problema, é uma ótima. E depois você pode, de repente, fazer alguns ajustes com alguns ativos periféricos. Mas, falando em diversificação, falando em uma quantidade um pouco maior de ETFs de fundos, não sou muito defensor de você ter ETF pra cacete não, enquanto como alguns players no mercado gostam de vender. O ETF ele naturalmente já é diversificado, então eu gosto de ter poucos, mas bons ETFs, tá? Então assim, você pode ter uma mistura de SP500, de índice Nasdaq e de índice de REITs, que vai trazer para você um core de carteira ali com SP500 e uns agregados ali para poder ajudar a diversificar a carteira, tá? E agora a gente vai para o nosso quarto ativo, um ETF que pode ser uma pimentinha a mais. Você pode levar assim para a sua vida toda, mas desde que você faça isso de forma estratégica e percentualmente de forma pequena ali, para poder não correr muito risco, que é o ETF IBIT, tá? Que ele pega basicamente o Bitcoin.
Você não gosta de Bitcoin? Você não quer ter um pouquinho de exposição? Sei lá, 3, 4, 5% da sua carteira em Bitcoin? Dá para colocar o IBIT e levar ele aí por muitos anos, já que o futuro do Bitcoin ele é muito promissor, com os grandes fundos entrando, as grandes corporações entrando, muitas empresas comprando Bitcoin para poder montar a posição em caixa, alguns governos já falando em Bitcoin como reserva de valor. Então o Bitcoin para sua carteira no longo prazo, para você levar aí de repente para a vida toda, ele pode fazer sentido. Então a gente pode utilizar os ETFs para isso. O IBIT é uma boa forma de você conseguir aderir ao Bitcoin de uma forma um pouco mais fácil, tá? Sem você precisar entrar numa exchange de cripto e comprar na unha ali o Bitcoin, tá? Então são basicamente esses 4 ativos que dá para você levar para sua vida toda. Se você gostou, achou legal, se você tem algum desses ativos, deixa aqui embaixo no comentário. Pode colocar outras opções que você acha relevante, que de repente dá para levar também para uma carteira para a vida toda, que eu vou dar uma olhada aqui embaixo nos comentários. E claro, se você gostou do vídeo, já deixa o like. Se você ainda não é inscrito, você é maluco, clica aqui embaixo, se inscreve e ative as notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente traz aqui semanalmente sobre ativos globais. E é isso, tamo junto, um grande abraço, vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para você continuar acompanhando a gente aqui no Simpla Club.